Bem, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento inicial do ouriço do mar propriamente dito. Vimos as características, agora vamos falar um pouco desse desenvolvimento mais a fundo. Então, como a gente já tinha falado, o ouriço do mar, há bastante tempo, ele vem sendo utilizado como uma ferramenta de estudo importante para a descoberta de diversos parâmetros para o desenvolvimento regulatório. Uma vez que, não sei se vocês se recordam, quando a gente estudou os mecanismos de especificação, o Hans Drake, em 1891, como já faz um tempinho, né? Ele já falando um pouco sobre especificação autônoma, né? Observou isso em ouriços do mar, né? Onde um único blastômero ele dava origem a mais 4 blastômeros, né? E no final ele conseguia dar origem a uma larva plúteus, que é a larva do ouriço do mar, essa que está aqui aparecendo na nossa imagem, na nossa tela. Tá? E se a gente, ele já percebeu nessa situação que o desenvolvimento do ouriço do mar tinha um modo regulatório bem diferenciado, né? Como um único blastômero dava origem a 4 células, que poderiam formar uma larva plúteus completa, só que, no entanto, se isolássemos as células nas fases posteriores, elas não, todas elas não poderiam formar o corpo da larva. Os embriões de ouriço do mar, eles também foram muito importantes, porque a gente começou a entender e a descobrir que aquela questão do RNA mensageiro da mãe, que funcionava, como funcionava, até onde funcionava o RNA mensageiro materno, e a partir de qual momento a gente começava a entender a síntese de proteínas que começava do próprio indivíduo, né? Então, essa parte foi desenvolvida, foi entendida através de estudos com o ouriço do mar. Tá? E o primeiro gene eucariótico clonado, ele ficava numa proteína histona de um ouriço do mar. Então, isso a gente já consegue ver a importância disso. Então, é a primeira evidência da remodelação da cromatina e dizia a respeito das alterações das histonas durante o desenvolvimento do ouriço do mar. Então, isso é muito, muito importante. Tá? Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre clivagem. Tá? Então, a gente vai dar uma ênfase bem legal a essa parte de clivagem, que ela é muito importante. Então, a gente vai observar nesta imagem aqui, essa imagem ela precisa ser bem fixada na nossa cabeça, tá certo? Porque os ouriços do mar, eles possuem, como vocês estão vendo na imagem A, vocês vão ver na parte de cima há um polo polo animal, que está em azul, e o polo vegetal embaixo, que está em amarelo. Tá certo, gente? Então, esse polo animal, ele tem pouco vitelo, tá certo? Então, aulas passadas eu até falei isso. Locais onde existem pouco vitelo, a gente vai ter maior facilidade de conseguir divisões celulares. Enquanto que em locais onde a gente tem mais vitelo, a gente vai ter mais dificuldade de fazer as divisões celulares. Tá bom? Então, prestemos atenção nessa situação, onde a clivagem que ocorre nesses ouriços do mar é uma clivagem holoblástica. O que quer dizer isso? Essa clivagem holoblástica, ela se estende pelo ovo inteiro, certo? Então, ela é comum em ovos oligolécitos e isolécitos. Tá bom? Então, ela vai cortar todo o ovo de forma igual.
tá bom? Então essa clivagem, ela é muito, muito importante. Então a gente vai ter as clivagens holoblásticas radiais, e a primeira e a segunda clivagem, a primeira clivagem e a segunda clivagem, elas acontecem no eixo meridional, como vocês estão vendo na primeira figurinha, e na primeira imagem e na segunda imagem. E além de perpendiculares, desculpe, além de meridionais, elas são perpendiculares entre si. Tá? A terceira clivagem, ela é equatorial, ela corta as células ou blastômeros na região do Equador, vamos pensar assim, tá bom? Então ela já consegue separar o hemisfério animal, que está em azul, do hemisfério vegetal. Então a gente tem a metade animal acima, como a gente está vendo na figurinha, e a metade vegetal. Tudo certo? Então a partir daí, a gente já começa a chamar essas células de mesômeros, certo? Quando a gente tem 8 células, cada célulazinha dessa a gente chama de mesômero. E na camada vegetal ocorre uma clivagem de forma desigual, tá bom? E produz 4 células grandes, que a gente vai chamar de macrômeros, como vocês estão vendo aí, e 4 célulazinhas pequenininhas, que vamos chamar de micrômeros. E com o passar das clivagens, na outra clivagem, a gente no polo animal vai ter uma clivagem a nível equatorial dos mesômeros animais, tá certo? A quinta clivagem a nível do polo animal, tá certo? Uma clivagem equatorial, vai dar origem a 2 grupos de blastômeros, que são o AN1 e o AN2. Cada um desses vai ter uma função específica que nós veremos mais para frente. Logo em seguida, nós vamos ver que no polo vegetal, os macrômeros eles vão se dividir novamente e vão gerar uma nova camada, certo? Uma nova camada que nós vamos chamar de VEG1, tá? VEG1. Essa camada, ela vai ficar abaixo da AN1. Tudo bem? Um pouco mais tarde, os micrômeros eles começam a se dividir e começam a se dividir de forma desigual, produzindo um conjunto de mais 4 micrômeros no polo vegetal sobre uma camada maior de 4 macrômeros. Tá bom? Esses pequenos micrômeros se dividem e depois param de se dividir até o estágio larval. Na sexta divisão, no hemisfério animal, se dividem meridionalmente, ao passo que as células vegetais se dividem equatorialmente. Esse padrão é revertido até a sétima divisão. Neste momento, o embrião ele já vai estar com 120 células. Então a gente já vai ter uma blástula. Então se a gente observar, a gente já vai ter a formação da blástula aqui. Com essas clivagens, a parte central dos micrômeros, a parte central dos blastômeros, ela vai criando uma área. Ela vai criando uma área. E essa área, esse espaço, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e a gente vai chamar ele de blastocele. É uma área bem específica, onde, com o passar do tempo, vai haver um processo de invaginação para a formação do arquêntero e, posteriormente, a formação da área intestinal da larva e do futuro ouriço do mar.